Olá a todos, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, né? É um prazer estar aqui, principalmente para poder falar de um tema tão emergente, tão inovador, alvo de desenvolvimento de muitas pesquisas científicas, de muitos investimentos. Então, nessa palestra, eu optei, por falar de alguns aspectos gerais que envolvem a carne cultivada, aspectos gerais de definição, como é que elas são definidas, como que elas surgiram, de onde surgiu essa ideia de desenvolver carne em laboratório, como que elas são produzidas, o que é necessário para produzir, a viabilidade que está atrelada a esse tipo de produto, a viabilidade econômica, viabilidade ambiental, de saúde moral, além de qual a percepção de nós consumidores, qual é a percepção que os consumidores estão tendo com o desenvolvimento desse produto, Será que tem aceitação ou não? E também, principalmente, eu vou finalizar falando um pouco dos desafios que ainda estão sendo surgindo, e também das perspectivas futuras e oportunidades. Então, esse é o tema, a carne cultivada, uma visão geral e suas perspectivas futuras. Então, a necessidade, qual a necessidade de desenvolver produtos semelhantes à carne, produtos análogos à carne, ou seja, produtos que sejam ricos em proteínas. Então, o desafio é como aumentar a produção de alimentos, como suprir a necessidade de alimentos, uma vez que já não é um problema futuro, é um problema em que já estamos vivendo na atualidade, que já existem mais de 700 milhões de pessoas passando fome no mundo. Então, ou seja, já estamos vivendo com esse problema. E estima-se que até o ano de 2050, a população global atinja 10 milhões de pessoas. Então, como alimentar esses 10 milhões de pessoas de maneira sustentável, saudável, que seja eficiente e que seja de uma forma segura, Já que os sistemas convencionais de produção de carne, como a pecuária, elas não são mais sustentáveis. Então, devido a esse aumento populacional, tem essa demanda de proteína que será de 2 vezes maior do que a demanda de proteína atual. Então, os cientistas, eles têm buscado fontes alternativas de proteína. Então, as primeiras tentativas, dessas fontes alternativas de carne concentram-se nos análogos de carne à base de planta, como os produtos plant-based, que são produtos que estão há mais ou menos 2 anos já no mercado. Então, já existem nas prateleiras do supermercado esses produtos à base de planta, à base de fontes de proteína de soja, de trigo, de fungos. E agora nós temos também as carnes cultivadas, que são as carnes cultivadas em laboratório, carnes in vitro. Então, como que essa carne ela é definida? Como que seria essa carne cultivada? Primeiramente, que existem outros termos, que também são utilizados para o termo dado em inglês, que é o cultured meat, que seria carne cultivada, ou carne sintética, ou carne de laboratório, ou carne limpa ou livre, E ela é um análogo da carne produzida usando uma tecnologia de culturas de células in vitro, onde são células derivadas do músculo esquelético, isoladas por meio de uma biópsia muscular. Ou seja, nada mais é do que eu utilizar aquelas células que estão presentes no músculo do animal vivo, e levar para um laboratório e cultivá-las, utilizar tecnologias para podê-las cultivar, de uma forma in vitro, ou seja, sem a participação do animal.
E de onde surgiu essa ideia de cultivar, né, de produzir uma carne em laboratório? Então, muitos foram os eventos, aqui eu coloquei só alguns, né, alguns que eu considerei que foram principais. Então, essa ideia de se cultivar carne em laboratório, ela já foi publicada em um romance de ficção científica, né, do ano de 1887. No ano de 1931, esse Winston Churchill, ele fez uma previsão, né? Que eu não coloquei a previsão completa, mas eu vou falar para vocês. É que ele diz assim: devemos escapar do absurdo de criar um frango inteiro para comer o peito ou sua asa, cultivando essas partes separadamente em meio adequado. Alimentos sintéticos, é claro, também são usados no futuro. Então, ou seja, já tinha-se, né, essa ideia. No final da década de 90, William Van Illen registrou a primeira patente de um método de produção de carne in vitro. No ano de 1998, a NASA, né, conseguiu cultivar carne de peixe dourado, né, in vitro, principalmente, né, para o uso de alimentação dos astronautas. Em 2003, o bioartista Oron conseguiu cultivar células de um sapo, né, e foi a primeira vez em que carne cultivada ela foi consumida por humanos, né? Esse bioartista, ele apresentou a carne como um pequeno bife de sapo durante um jantar em um museu na França. Em 2005, houve o financiamento de projetos de pesquisa, né, pelo governo irlandês. Em 2008 foi quando ocorreu a primeira publicação científica sobre a carne cultivada. Então, desse ano em diante, né, então essa publicação ela se intensificou bastante, principalmente porque houve mais financiamento em projeto de pesquisa, mas a carne cultivada ela teve uma grande visibilidade no ano de 2013, né, que ocorreu em Londres, onde num programa de televisão, 2 jornalistas eles provaram publicamente a carne cultivada e eles disseram que realmente estava perto da carne, né, mas ainda tinha algo para melhorar, principalmente com relação à textura. E no ano de 2020 ocorreu a primeira comercialização de um produto carne, né, de forma cultivada em Singapura. Então vou comentar mais um pouco, né, sobre isso. E em 2021 se intensificaram, né, que é o ano que nós estamos vivendo, continuam intensificando-se as pesquisas. Então, assim, como essa visibilidade ela vem aumentando, né? Então, desde a introdução da primeira carne, né, que foi no ano de 2013, então várias empresas, né, foram fundadas e se concentraram nessa produção da carnicultura. Então, atualmente existe aproximadamente umas 50 empresas, né, que são consideradas startups, né, que desenvolve pesquisa tanto na produção de carnes como também na produção de frutos do mar. E a maioria dessas startups, dessas empresas, elas são localizadas nos Estados Unidos e na União Europeia, né? Algumas também localizadas em Israel e na Ásia. E o foco, né, como vocês podem perceber, é em carne bovina, seguida da carne de aves, depois suína e frutos do mar e também em carnes exóticas, né? Os investimentos na produção e nas pesquisas voltadas para o desenvolvimento da carne cultivada chegam, né, em aproximadamente já em 320 milhões de dólares. Então aqui eu trouxe algumas manchetes, né, que nós vamos já estão sendo cultivadas, né? Já estão sendo até fornecidas, né, para, como eu falei, em Singapura, que foi o primeiro país já a consumir a carne cultivada. Então, ou seja, não é um futuro tão distante. A BRF, né, que é uma das maiores empresas de alimentos, que também
que está presente aqui no Brasil, já assinou um acordo para produzir carne em laboratório, né, com a startup israelense Aleph Farms, e diz que quer oferecer essas carnes cultivadas até em 2024, ou seja, daqui a 3 anos, né? Então, ou seja, nas prateleiras dos supermercados, né, já vão estar disponíveis aqui no Brasil esse produto, ou seja, não é um futuro tão distante. Então, aqui, né, como já mencionei anteriormente, que Singapura foi o primeiro país, né, a permitir a comercialização de carne cultivada em laboratório. Então, o país ele está tanto de olho no futuro da alimentação e também nos impactos que essa alimentação vem causando no mundo, né, devido à pandemia, essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, a gente já percebeu uma mudança, né, na produção de alimentos. Então, Singapura, né, é o mais novo país a aprovar a comercialização da carne produzida em laboratório. É uma carne de frango que é produzida pela a startup, a Eat Just, que pertence, que está, né, em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, essa empresa, a Eat Just, ela já também produz o ovo, né, de laboratório. E agora já está produzindo carne cultivada, né, de frango. Então, como é produzido a carne cultivada? O que é necessário, né? Quais são os insumos, quais são os materiais que são necessários para chegar a produzir? Então, quais são as etapas do processo? Então, para um melhor entendimento, eu vou falar um pouco dos componentes da carne cultivada. Primeiro, das células específicas do tecido. Então, por definição, a carne cultivada ela é produzida a partir de células que são retiradas do tecido muscular. Então, as células específicas eles são o componente, né, elementar da montagem da carne em cultura, da carne cultivada. Então, as células troncos de tecido adulto, células miosatélites ou células troncos de tecido adiposo são alguns tipos de células que são propostas, né, para a produção da carne cultivada. Então, por que essas células? Porque essas células troncos, né, elas têm a capacidade de autorrenovação, ou seja, são células satélites que residem no tecido muscular esquelético. Só que, dentre essas células que eu citei, a mais usual é a célula miosatélite, certo? Por quê? Porque elas conseguem se diferenciar facilmente em miotubos e miofibrilas mais maduras, então elas são as células preferidas para a produção de carne cultivada. Além de células específicas do tecido, nós temos os biomateriais. Esses biomateriais, eles são os meios de cultura, né? E o local, o suporte onde essas células elas possam se multiplicar. Então, como os meios de cultura, eles têm o objetivo de fornecer nutrientes de forma contínua, né? Para a cultura dessas células em vivo. Então, tem-se o soro de animais, que são derivados tanto de fonte bovina adulta ou de fonte fetal, certo? Mas esse soro fetal bovino, ele tem algumas desvantagens, por apresentar uma composição inconsistente e variável, né? Que vai depender. Eu estou utilizando o soro de um animal adulto, fetal, em qual estágio está aquele feto, né? Também, ele pode ser, como eu estou utilizando um animal vivo, pode ser portador de patógenos, né? E também tem a questão de preocupações éticas, ou seja, consumidores veganos, né? Os consumidores veganos, eles não comem nada que está relacionado aos animais. Então, se eu estou utilizando um material vindo de um animal vivo, então isso já é questionável. Então, a partir daí surgiu outros análogos, né?
de meios de cultura, no caso, a base de cogumelos. Porém, esse meio de cultura à base de cogumelos, ele pode ter a presença de algumas proteínas alergênicas. Um outro tipo de meio de cultura é esse Ultrozer G, certo? Mas ele também tem um custo elevado, assim como o soro de animal, certo? Eles apresentam custo elevado, principalmente quando se fala em escala produção de carne cultivada em escala industrial. E temos as cianobactérias, né, que é uma bactéria fotossintética, que ela está sendo alvo de muitos estudos, né, justamente para utilizar como esse meio de cultura. Além do meio de cultura, nós temos esses suportes, né? Porque essas células são necessárias colocá-las em uma estrutura que vai servir como suporte. Então, nós temos o scaffold, que é um andaime, que é justamente uma estrutura produzida a partir do colágeno, que é de origem animal. Mas já existem empresas, inclusive aqui no Brasil, né, que está pesquisando e desenvolvendo, né, outros tipos de polímeros, tanto comestíveis quanto não comestíveis, para poder substituir o colágeno. Esse tipo de suporte, né, ele consegue desenvolver uma carne que é parecida com carne moída, certo? Que é bastante utilizada para a produção do hambúrguer. Já os suportes, né, os transportadores de oxigênio, eles são utilizados para a técnica da auto-organização, ou seja, quando se consegue obter realmente um bife, não uma carne moída, mas um bife como se fosse um bife inteiro com uma estrutura 3D mais definida, certo? E os principais transportadores de oxigênio, né? Por que esses transportadores de oxigênio? Porque eles fazem o mesmo trabalho do sangue quando está no animal vivo, né? Então, versões modificadas da hemoglobina ou perfluoroquímicos produzidos artificialmente são os dois tipos de transportadores de oxigênio que são mais usuais. E um outro componente para a produção da carne cultivada é o bioreator, né? Que o bio é onde ocorre, digamos assim, é onde ocorre a mágica, é onde ocorre, né, o desenvolvimento realmente da carne cultivada. Então, é nesse bioreator que está o meio de cultura, que é rico em nutrientes, em sais, em fatores de crescimento. A gente tem o biomaterial, ou seja, a estrutura, o suporte para aquela célula, né, se desenvolver. E é dentro desse bioreator que são simuladas condições fisiológicas, né, que se assemelham ao corpo do animal, ou seja, um ambiente que tem que ser bastante dinâmico, que vai permitir as trocas gasosas e de nutrientes, além de manter a temperatura controlada. Então, assim, eu creio que vai facilitar, né, mais o entendimento do processo de obtenção de uma carne cultivada, a gente já conhecendo quais são os seus componentes. Então, a partir do animal, né, por meio de biópsia, então, são coletadas as células animais que são responsáveis para criar. Então, como eu falei, essas células miosatélites, que são as mais usuais, elas têm essa capacidade de autorrenovação, né, de autorregeneração. Então, elas são retiradas do animal e são levadas para o meio de cultura, que a gente já viu que podem ser vários, né? E que se for utilizado outros diferentes daquele proveniente de animais, melhor ainda. Por quê? O principal objetivo é fazer com que, ao final do processo, se obtenha uma carne cultivada com menor envolvimento animal, certo? Então, é justamente nesse meio de cultura que as células vão começar a se multiplicar. Então, quando elas estão, né, no bioreator, que para ter essa produção em escala, né, então dentro desse bioreator onde é simulado todas as condições fisiológicas, as células musculares se aglutinam e vão originar um pequeno filamento do tecido muscular.
Então, em cerca de semanas, né, a combinação desses filamentos forma o tecido muscular que pode ser processado como carne moída. Essa carne moída, como eu falei, é utilizando a técnica de andame, de suporte, né, que seriam o colágeno, por exemplo, ou outros polímeros sintéticos. E tem também a técnica da auto-organização. Então, aqui são exemplos de alguns produtos, né, que já foram desenvolvidos de carne cultivada, derivada de bovinos, de aves e de suínos. Então, qual a viabilidade da produção da carne cultivada? Quando a gente fala em viabilidade, seria a viabilidade econômica, ambiental, saúde e moral. Então, aqui tem um quadro, né, que fala um pouco justamente dessa viabilidade ambiental. Eu vou discutir um pouco mais à frente, mas aqui é só para vocês conseguirem enxergar que nesse gráfico que a comparação ela está feita com relação à produção de bovinos, né? Tanto que vocês podem perceber que está aí como 100%. Então, com relação ao uso de energia, emissão de gases do efeito estufa, o uso da terra, do solo e o uso da água, a carne cultivada em laboratório, ela tem uma grande representatividade com relação ao uso de energia, ou seja, é bem maior, né, do que para a produção de aves. Então, ela também requer uma energia quase que semelhante para a produção de porcos. Já no uso da terra, é quase zero, né? A necessidade de uso do solo e de água também para a produção da carne cultivada. Então, falando-se um pouco em economia, a gente sabe desse crescimento populacional, né? Que com esse crescimento vai ocorrer essa revolução pecuária, porque a demanda, né, a procura por alimentos proteicos irá aumentar. Então, teria-se que haver uma produção de 60%, né, a mais de carne. Então, isso, né, é insustentável. Então, levando em consideração a produção da carne cultivada, por exemplo, um bioreator, né, de 20 metros cúbicos, ele pode produzir anualmente aproximadamente 25 mil quilogramas. Então, o preço também, desde a produção do primeiro hambúrguer até o atual, né, ou seja, em 2 anos, houve uma diminuição drástica no preço do hambúrguer, ou seja, se tornou bem mais acessível, né? A redução do custo do transporte, ou seja, muitas indústrias de abate de animais, elas ficam longe dos grandes centros urbanos. Então, a produção da carne cultivada não, ela pode se concentrar nesses centros urbanos. Uma melhoria, né, no gerenciamento de resíduos, que por mais que se consiga já hoje em dia utilizar quase todas as partes dos animais, ainda tem esse resíduo que é produzido, né? E além disso, também tem um fornecimento de carnes nobres. Isso iria melhorar bastante. Imagina a gente consumir uma linguiça produzida com uma picanha, né? Que hoje a gente não vê, a não ser que você faça, sejam produtos artesanais, produtos gourmetizados, que é bastante caro. Com relação ao ambiente, né, a gente já falou, comentou. Então, atualmente, né, a emissão de gases do efeito estufa é em torno de 15 a 24%. Então, a pecuária, né, ela tem esse percentual aí, né, o sistema de produção de carne, onde 9% é a emissão do dióxido de carbono, 39% é do gás metano e de 65% é dióxido nitroso. Então, esses gases, né, eles provocam esse efeito estufa. A produção de água, né, a necessidade de água para a produção de 1 quilo de carne, ela é elevada, certo? Bastante elevada. Como vocês podem ver aí, para produzir 1 quilo de carne de boi é necessário, varia entre 13 a aproximadamente 20 mil litros de água.
E além disso, né, para a produção do gado requer 30% da superfície total da terra. Então, 33% de terras cultivadas são para a alimentação do gado, ou seja, para a produção de ração, né, dos cereais, enfim, e 26% é utilizado para as pastagens. Já a carne cultivada, ela envolve 78 a 96% menos de emissão de gases do efeito estufa, 99% menos do uso da terra e 82 a 96% menos o uso de água. Então, ou seja, é extremamente favorável, né? Tem essa viabilidade ambiental. Por outro lado, né? Embora os sistemas de produção exijam menos uso de terra, de água, né, e do solo, mas requer uma quantidade, né, significativa de energia, ou seja, pode variar em torno de 18 a 25 gigajoules de energia direta, enquanto que a produção de bovinos requer em torno de 4,5 gigajoules. Em se tratando de saúde moral, também de bem-estar, né, dos animais, há crescente preocupação na sociedade pública, né, e de bem-estar animal, então levantou muitas questões éticas, até pessoas que eram consumidoras de carne deixaram de consumir porque começaram a levar em consideração o bem-estar do animal. Né? A questão da utilização dos recursos naturais para a produção animal. Então, isso, né, interfere bastante na produção. Além disso, né, as crenças religiosas, elas interferem bastante nessa questão do abate dos animais. Então, cerca de 56 bilhões de animais são abatidos a cada ano. Então, bastante, né, viável, é bastante carne. Imagina a quantidade de animais que deveriam ser abatidos, né, com o aumento da população. Então, a carne cultivada, ela tornou-se uma opção atraente, né, para vegetarianos, veganos e outros oponentes, né. Também seria uma redução significativa, tanto no uso e no abate de animais, né? Além disso, nós poderíamos aumentar essa variedade de fontes de carne e cultura, incluindo, né, animais selvagens. Com relação à saúde, né, a carne vermelha ela está associada a algumas doenças, né, doenças cardíacas, por exemplo, doença, né, de câncer, diabetes. Além disso, por se tratar de um animal, né, então tem a questão da contaminação microbiana, principalmente de bactérias patogênicas, que podem causar intoxicações e infecções. Além disso, os animais, eles podem ser veículos, né, de algumas doenças, como a gripe aviária, a gripe suína. Inclusive, tem-se indícios de que esse novo vírus que está assolando ao mundo nessa pandemia do coronavírus foi proveniente de animal. Né? Também, se vai haver uma redução, né, na produção de carne, então não é necessário ter tanta terra, né, utilizando para o cultivo para alimentação de animais. Então, isso haveria também o uso de pesticidas e fungicidas. E também produção de carnes com composição química alterada, ou seja, uma carne cultivada em laboratório pode ser uma carne que tenha um alto teor de ácidos graxos essenciais, diminuir a presença dos ácidos graxos saturados e aumentar a presença de ácidos graxos insaturados, por exemplo. Também enriquecer essa carne com fontes de minerais, de vitaminas, de antioxidantes. Porém, já fica uma reflexão e um desafio também, né, como uma perspectiva futura. Até que ponto essa composição química alterada iria influenciar, né, no sabor da carne? Como os consumidores eles estão reagindo, né, a esse novo produto? Então, o mercado, né, são os consumidores, eles são os principais interessados nesse mercado. Então, a aceitabilidade do produto
pelos consumidores depende muito da percepção, é multifatorial, né? Depende muito dos hábitos alimentares daquele consumidor, né? O custo que aquele produto ele pode trazer, será que aquele consumidor ele pode comprar aquele produto, ele pode adquirir aquele produto? Às vezes também existem consumidores que podem comprar aquele produto, mas ele não quer, simplesmente não quer. Com relação aos aspectos sensoriais, será que atende às expectativas, necessidades? Então ainda tem esse desafio para a carne cultivada, que é essa incompetência estrutural, que significa que ela ainda é apenas um tecido muscular, né? Mas e os outros tecidos que estão atrelados a um pedaço de carne, o tecido adiposo, o tecido conjuntivo? Por quê? É tudo em conjunto, né? Não é algo só. Então, será que vai chegar-se o dia que essa carne cultivada vai se aproximar realmente da real, né, em todos os seus aspectos de composição, de aspectos sensoriais? Então, aqui uma entrevista desenvolvida por Briante e colaboradores, né, ele entrevistou 1.185 adultos nos Estados Unidos, né, com relação a se essas pessoas consumiriam uma carne cultivada. E 66% disse que experimentariam uma vez, 55% diz que comeriam e 48% aproximadamente que comeriam regularmente. E ainda esse grupo de pesquisadores, né, desenvolveu uma outra pesquisa nos Estados Unidos, na Índia e na China, e as pessoas entrevistadas, né, diziam que eram extremamente favoráveis ou muito provável ao consumo da carne cultivada. E esse grupo de pesquisadores chegou à conclusão de que a aceitação da carne cultivada, né, entre os consumidores, elas parecia ser melhor do que aqueles alimentos que são geneticamente modificados ou de outros substitutos de proteína como os insetos, né? Porém, a carne cultivada não seria tão atraente quanto aqueles alimentos que são à base de plantas. Quais são, então, as perspectivas futuras, né, que estão relacionadas à carne, né? Então, o objetivo da carne cultivada é produzir produtos carnes comestíveis sem envolver diretamente os animais. Porém, já enfrenta essa carne cultivada uma reação de pecuaristas, né? De produtores. Porque não é uma carne, porém não é derivado do animal, né, que sejam abatidos. Então, esses pecuaristas já querem que ocorra uma diferenciação na nomenclatura desses produtos. Então, aí já fica também essa pergunta, né? Países que estão em desenvolvimento que têm, né, essa produção, a pecuária como responsável, né, pela economia. Então, por exemplo, o Brasil, 8,7% do PIB nacional, né, foi proveniente da pecuária, da produção de animais. Então, e 80% dessa produção, ela foi consumida pelo mercado interno. Então, como é que fica, né, a questão desses países que estão em desenvolvimento e que dependem, né, desse tipo de produção? A sua economia depende desse tipo de produção. Ainda, né, o maior desafio das empresas que estão investindo no desenvolvimento da carne cultivada não é comercial, mais científico. Sim, como a gente já discutiu, né, porque tem ainda essa questão estrutural. Então, é apenas um tecido muscular que está sendo desenvolvido em laboratório. Mas e os outros tecidos? Será que um dia vai se chegar a desenvolver pelo menos um pedaço de carne que tem uma gordura intramuscular, ou seja, uma carne marmorizada? Será que vai chegar o dia que será possível o desenvolvimento desse produto? Além disso, né, foi discutido que
A carne cultivada, ela usa é necessária uma grande quantidade de energia. Mas que tipo de energia, né, essas empresas elas estão utilizando? Então, se não for uma energia limpa, então a longo prazo, em algumas circunstâncias, a carne fabricada em laboratório ela pode impactar muito mais o ambiente do que a carne de rebanhos. Uma vez que também já está se desenvolvendo, né, em pesquisas, a carne de carbono zero, ou seja, a carne que tem zero emissão de gases do efeito estufa. Então, também já é uma realidade que já estamos vivendo. E como é que fica a produção de produtos derivados, né, de animais, por exemplo, os produtos lácteos, né, outros produtos que são desenvolvidos com o couro dos animais, com as penas, com a gordura, enfim, como é que fica, né? E, finalmente, desenvolver tecnologias para o desenvolvimento da carne cultivada, né, em que as pessoas possam manter seus hábitos, suas tradições alimentares, obter sabor desejado, pagar por um preço justo, comprar com facilidade e, principalmente, entender o que estão consumindo. Então, assim, eu sempre falo, as pessoas, elas não resistem às mudanças, né? Elas resistem a serem mudadas. Ou seja, eu tenho um produto, né, que as pessoas aceitam, mas será que esse produto, ele atende às minhas exigências, né? Ele atende aos meus hábitos, às minhas tradições, ao preço que eu quero pagar? Será que quando eu falo de saúde, será que ele impacta positivamente a minha saúde? Então, ficam essas questões. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado, né? Mais uma vez eu quero agradecer a organização do evento pelo convite, agradecer também a atenção de vocês, né? E eu estou disponível para dúvidas, para mais esclarecimentos. Então, aqui tem o meu contato. Então, até mais.